Olá, boa noite. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Quais são os desafios do profissional com deficiência no mercado de trabalho? Quais são os direitos em outras áreas? E como Uberlândia tem trabalhado a questão da acessibilidade? Saiba mais agora no Jornal da UFO. Em 2018, no SISU e no vestibular da UFO, foram reservadas vagas para pessoas com deficiência. Além de garantir o ingresso, a UFO precisa assegurar que essas pessoas tenham condições ideais de estudo dentro dos campi. Está no dicionário. Acessibilidade é a qualidade de ser acessível. Rampas, pisos táteis, banheiros adaptados e plataformas ajudam a colocar em prática essa ideia na UFO para aproximadamente 200 alunos e servidores com deficiência. A coordenadora de projetos da Diretoria de Infraestrutura da UFO explica que os blocos mais recentes, como o 3Q, no campus Santa Mônica, já foram construídos com base na NBR 9050, a norma que estabelece regras de acessibilidade. Os campi Santa Mônica, Umuarama e Educação Física, que são mais antigos, vêm sendo reformados. 170 banheiros já foram adaptados. Junto com essa obra dos sanitários, uma outra intervenção assim, que seria necessária ainda seria a instalação da sinalização, piso tátil, a sinalização em braille também, que é exigida. A arquiteta explica que a UFO tem aproximadamente 200 edificações e em algumas ainda não foram feitas as reformas. Além dos ajustes nos prédios, espaços urbanos dos campi também são adaptados. A parte das calçadas, tanto do eixo principal da UFO, né, desde a portaria da João Naves até a portaria da Segismundo. Então, fez alargamento das calçadas, instalação de piso tátil, a instalação dos espaços de convivência, com os bancos, com mesas, pessoal, um espaço de estar dentro da universidade. Daniele está no 4º período de Gestão da Informação na UFO e faz parte da equipe de bocha que representa a universidade em Paralimpíadas Universitárias. É medalhista olímpica e já representou o Brasil em várias competições mundiais. Ela diz que a acessibilidade na UFO melhorou, mas ressalta alguns pontos que ainda precisam de atenção. Teve várias melhoras no sentido de rampa, de ter acesso a pisos superiores, essas coisas, mas ainda tem calçadas que não dá para transitar. Sempre que precisa, Daniele conta com o pessoal do CEPAI, Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial da UFO, que começou os trabalhos em 2004. A gente atua na perspectiva da orientação dos professores, orientação de coordenadores de curso. A gente também orienta alunos com deficiência, diversos tipos de ações. A gente oferece monitorias sempre dentro da quantidade, né, e dentro do local que eles precisam. A gente também oferece um serviço com estagiários em que a gente faz um trabalho de adaptação de material didático, em que a gente procura acessibilizar esse material didático para que o aluno ele consiga ter acesso ao conhecimento veiculado dentro da sala de aula. Mas a acessibilidade começa antes da infraestrutura e do apoio do CEPAI. A primeira etapa é pessoas com deficiência conquistarem espaço no ensino superior. Então existem as cotas para abrir as portas da universidade. Segundo o pró-reitor de graduação da UFO, Armindo Quilice, em 2016, a Lei 13.409 alterou a Lei de Cotas e estabeleceu a reserva de vagas para pessoas com deficiência. A universidade segue o censo do IBGE, que aponta a quantidade de pessoas com deficiência em Minas Gerais e reserva 22,6% das vagas. O pró-reitor conta que no dia 14 de dezembro vai estar em pauta no Conselho de Graduação da UFO uma resolução que estabelece critérios para o ingresso, tanto no vestibular quanto no SISU. Essa resolução ela vai regular os critérios de verificação se a pessoa realmente é portadora daquela deficiência que ela indica na autodeclaração e também para regular o trabalho das comissões. Primeiro tem uma comissão que faz uma verificação inicial de toda a documentação que o aluno posta no sistema, onde ele autodeclara a sua deficiência, e, em segundo lugar, uma comissão profissional
especialista da área da deficiência indicada e essa comissão avalia se a pessoa tem mesmo a deficiência. Em 2018, no SISU, 63 solicitações para ingresso de pessoas com deficiência foram homologadas. No vestibular, 14. Com a nova lei de 2016, a expectativa é de que aumente a quantidade de alunos com deficiência na UFO. De acordo com o pró-reitor de graduação, em 2019, mais pessoas serão contratadas para auxiliar cadeirantes na universidade. A coordenadora do CEPAI destaca que, de fato, existe uma demanda. É claro que tem aumentado esse número. E agora também, com a promulgação da legislação, agora no final de 2016, em que tem, então, uma cota específica para o ingresso da pessoa com deficiência. Essa reserva de vagas para a pessoa com deficiência tem impactado no sentido de ter um número maior de ingresso. E os convidados do Jornal da UFO de hoje são Marineia Cruzara de Rezende, que é professora do Instituto de Psicologia da UFO. Boa noite, bem-vinda, Marineia. Obrigada pela presença. E aqui ao meu lado também está o Dr. Paulo Veloso, que é professor e membro do Ministério Público do Trabalho. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós vamos começar então conversando um pouco sobre a reportagem que vimos. Marineia, você já fez parte dessa comissão, inclusive, que o pró-reitor comentou. Sim. Como que é feito esse trabalho da comissão? Então, a comissão tem a função de avaliar e dizer se a pessoa tem uma deficiência ou não, né? E aí, é uma equipe multidisciplinar que, vamos dizer assim, eu não sei se já está aprovado ou não, um documento específico da UFO, que eu também já esqueci como que chama, para regulamentar isso. Mas hoje a UNB está trabalhando no instrumento de avaliação da deficiência. E esse instrumento, ele pretende ser um instrumento único para dizer se a pessoa tem ou não a deficiência. E esse instrumento, ele vem no sentido de avaliar a restrição de participação. Entende? Então, assim, porque a deficiência hoje, ela é entendida como a questão da funcionalidade juntamente com as barreiras ambientais. Então, nesse processo, a gente precisa entender que tanto que essa deficiência, que essa restrição na funcionalidade, impacta na participação social, né? Então, se eu tenho uma cadeira motorizada e eu tenho um ambiente totalmente acessível, é muito mais fácil meu ir e vir. E aí, lembrando que a acessibilidade não é só isso, né? Envolve muito mais do que isso. Vai muito além, por exemplo, de mudanças na infraestrutura. Vai, porque uma dos quesitos para a gente ter acessibilidade é justamente a quebra das barreiras atitudinais. Sem a acessibilidade atitudinal, a gente não vai ter inclusão de fato. Não adianta, por exemplo, a UFO cumprir cota, a UFO ou qualquer outra universidade, cumprir as cotas, abrir a porta da universidade, como a repórter falou, se na hora que o professor vai lidar com esse aluno, ele não sabe o que fazer, simplesmente porque ele enxerga a deficiência antes da pessoa, que é isso que a gente vem tentando trabalhar e dizer, a deficiência é mais uma característica da pessoa. Ela implica em diferença? Ela implica em algumas questões de adaptação? Sim, muitas vezes sim, ou na maioria dos casos. Mas, primeiro a gente enxerga a pessoa e depois a gente vê o que ela precisa. E para isso, a LBI é muito clara, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a gente precisa montar um estudo caso a caso desse aluno com deficiência, seja na universidade, na escola, em qualquer lugar, para ver quais são os recursos necessários para que essa pessoa tenha equiparação de oportunidade, de aprendizado, né? E aí o CEPAI faz isso muito bem, mas se não houver envolvimento do coordenador do curso, dos professores que vão estar diretamente ligados a esse aluno, a gente não vai ter essa inclusão de fato. Puxando então esse gancho da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, doutor Paulo, o que na sua opinião já avançou quando se fala de LBI e o que ainda pode melhorar? Na verdade, eu acredito que é necessário que a sociedade respeite as normas que versam sobre a inclusão social. É necessário que haja um amadurecimento social no sentido de garantir a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência. Isso seja no ingresso à educação, porque às vezes se foca muito a inclusão no ensino superior. Não, a igualdade deve ser garantida lá no início, até a igualdade de oportunidades no ingresso no mercado de trabalho. O que se pretende é a inclusão
social, com a eliminação de todas as barreiras, inclusive as barreiras atitudinais. O principal foco hoje é o combate à discriminação. Não é apenas garantir que esse estudante ingresse no ensino superior, que o trabalhador ingresse no mercado de trabalho. É assegurar que ele tenha essa oportunidade permanente, que ele ingresse e fique na universidade, garantindo a ele o bem-estar naquele local, que ele ingresse no mercado de trabalho e permaneça no mercado de trabalho com bem-estar, tendo sua dignidade respeitada diariamente. E falando então sobre mercado de trabalho, a nossa equipe entrou em contato com o Cine em Uberlândia para saber quantas vagas exclusivas para pessoas com deficiência foram oferecidas durante este ano. Olha só. Segundo dados do Cine de Uberlândia, até o fim do mês de novembro de 2018, foram ofertadas 327 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. 18 foram preenchidas. Já em 2017, a quantidade de vagas foi de 162, sendo 23 ocupadas. Ainda de acordo com o Cine, no ano passado, o setor que mais contratou pessoas com deficiência foi o de porteiro de edifícios, 7 vagas. E neste ano, o cargo de motorista operacional de guincho foi o que mais empregou, totalizando 4 vagas. Marinéia, são alguns dados apresentados aqui de Uberlândia, mas na sua opinião, como que fica essa questão do ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Se você quiser falar até em questão nacional. Como que fica? Olha, o Dr. Paulo falou, né? Precisa cumprir as cotas. As cotas não vieram porque as pessoas são boazinhas ou porque vieram por luta. Luta, inclusive hoje, né? Hoje é um dia de luta e também de comemorar, porque a gente já avançou muito em alguns aspectos, inclusive na questão das cotas, que ainda não são cumpridas, né? Aquilo que o Dr. Paulo falou também é fundamental. Enquanto a gente não trabalhar esse foco na questão da equiparação de oportunidades, na desigualdade, na eliminação de preconceitos, dificilmente as pessoas com deficiência vão ter o seu lugar no mercado. Porque o que a gente quer? A gente quer que as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade, aquilo que a legislação já prevê, né? A LBI, vou mudando um pouco de assunto, depois eu volto. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, não gosto dessa palavra estatuto, porque estatuto é um instrumento de proteção. E aí a gente tem um Tratado de Direitos Humanos, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem valor de emenda constitucional, quer dizer, ela vale tanto quanto a nossa legislação maior, e aí a LBI vem na tentativa de regulamentar isso, que inclusive ela fez 10 anos aqui no Brasil em 2018. Ela é um documento da ONU de 2006, que foi ratificado no Brasil em 2008 e passa a vigorar em 2009. E 2018 também é o ano que a gente comemora 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, assim, a convenção, ela foi, de certa forma, também pautada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque uma das questões principais da convenção é a acessibilidade. Traz uma mudança de paradigma enorme. Por quê? As pessoas com deficiência, assim como eu, deixam de ser objeto de tratamento médico, deixam de ser objeto de caridade e passam a ser seres de direito, igual qualquer outra pessoa, com a sua dignidade inerente e respeitada, como já deveria ser desde antes, né? Porque que eu saiba, e aí o Dr. Paulo pode falar melhor do que eu, né, que eu não sou advogada, mas a Constituição Federal não separou em categorias de pessoas. Quando fala, todos têm direito à educação, todos têm direito à moradia, todos têm direito a um tanto de coisas, né? Mas parece que no dia a dia, a nossa sociedade ela é separada em categorias de cidadania. E a convenção vem justamente para romper com isso, para dizer que não, que as pessoas com deficiência são cidadãos como qualquer outra pessoa. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Você sabia que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1992? A data é uma forma de conscientizar sobre a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos a falar mais sobre esse assunto.
Estamos de volta e só reforçando que a data do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência foi em 1981. E antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos saber então como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da região. Olha só. A chuva deve dar um descanso para a região do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, a temperatura varia entre 19 e 30 graus, com baixa probabilidade de chuva. Patos de Minas terá um dia nublado e tem mínima de 19 e máxima de 30 graus. Monte Carmelo também segue sem chuva nesta terça-feira, mínima 19 e máxima de 30 graus. Já em Ituiutaba, a mínima é de 20 graus, mas pode chegar aos 34. Em Campina Verde, a temperatura fica entre 19 e 34 graus. Uberlândia tem um centro de iniciação ao esporte, onde pessoas com deficiência física podem praticar várias modalidades esportivas, inclusive a bocha. Confira na reportagem. Um esporte que precisa de concentração. É assim para quem pratica bocha, uma modalidade que dá espaço para quem tem dificuldades motoras. Com o Luzimar, foi desse jeito. Eu me vejo antes de ser para-atleta e agora. Eu era um cara assim, ficar dentro de casa, meio muito quieto. Bem que eu fiquei pouco tempo dentro de casa, mas pelo que a gente vê, o esporte é um negócio impressionante, cara. Você muda totalmente a vida. O Luzimar está no esporte não é de hoje. Há 25 anos, ele teve um acidente e conheceu a natação. Quando eu fui para medicina, e lá tinha a fisioterapia. Mas eles falaram assim, vai lá para a UFO, lá para Educação Física, que lá tem um projeto lá, que trabalha com deficiente no esporte. Aí eu fui, me colocar na piscina e nunca mais quis sair. E agora eu estou na bocha. Está mais que comprovado que o exercício físico faz bem à saúde. E com o esporte não é diferente. Um exemplo disso é a inclusão social dentro do esporte, onde os alunos apresentam bons resultados a cada dia que passa. Resultado que tem dado orgulho para o professor de Educação Física, que treina 15 alunos de bocha, ou melhor, 15 para-atletas. Você consegue tirar a pessoa da casa, né? É uma outra atividade, é uma inclusão social, eles buscam uma coisa a mais. O esporte faz com que ele tenha um objetivo, eu quero ir para um campeonato. A ideia do início é um campeonato, um regional. Eles veem que tem condição, vamos para um brasileiro, vamos para uma competição internacional. Então tem uma evolução, algo que o atleta consegue ter uma evolução, é ver que ele está progredindo, tanto na competição como na vida mesmo, né? O professor ainda destaca a importância da prática esportiva na vida. Tanto na parte motora, de 5 anos, 6 anos, aquela pessoa que não conseguia segurar uma bola consegue jogar, tudo. Tem uma melhora muito boa na parte de coordenação motora do esporte, né? E social também. Tudo tem uma melhora para o atleta, para o aluno. E sabe o Luzimar? Ele é um exemplo de pessoa que encontrou no esporte a inclusão. Muda uma coisa assim impressionante, cara. Porque eu vejo hoje amigos meus que tem muita situação financeira bem melhor do que a minha e vivem dentro de casa, trancado dentro de casa, criticando os outros porque está fazendo um esporte, mas não sabe tanto que é bom. Isso para mim é tudo, que o esporte é tudo. Doutor Paulo, seja no esporte, seja no mercado de trabalho e em tantas outras áreas, a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante sim direitos iguais às pessoas com deficiência. Com certeza. A lei visa assegurar materialmente, efetivamente, no dia a dia, essa igualdade de oportunidades, igualdade de direitos a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Eu até gostaria de chamar a atenção para uma circunstância especial. Eu vi que no Cine foram anunciadas 320 vagas para pessoas com deficiência, tendo sido preenchidos, salvo engano, 88. Este número precisa ser observado com muita cautela, porque no dia a dia, o que é fácil notar é que essas vagas ofertadas para pessoas com deficiência trazem requisitos intransponíveis e muitas vezes requisitos que não são exigidos para as vagas ofertadas para os trabalhadores em geral.
por exemplo, criando um requisito para contratação que não é exigido de nenhum outro trabalhador. E o que também chama atenção naqueles dados trazidos é o tipo de emprego ofertado. Se são iguais condições, todos os cargos devem ser oferecidos para as pessoas com deficiências e reabilitados. Não apenas cargos de hierarquia de patamar mais baixo dentro da estrutura empresarial, como, por exemplo, eu vi, foram anunciadas vagas para porteiros, operadores de máquinas. Nada contra essa profissão, não é isso, não é desvalorizando a profissão de porteiro, mas também é importante que sejam oferecidos cargos em hierarquia maior, com salários maiores. A igualdade, ela deve irradiar efeito em toda a estrutura empresarial, em todos os patamares. Não justifica que apenas cargos que por exemplo, são pautados pelo trabalho manual sejam oferecidos. Precisa de muita qualificação, né? Exatamente. Outro dia eu participei de uma palestra sobre os direitos das pessoas com deficiência e levaram 2 empresas que estariam cumprindo a cota. E o que mais me chamou a atenção é que a cota estava sendo cumprida exclusivamente com cargos braçais, de atividades manuais. Então, isso é um também padrão não pode, que talvez né? Talvez é o que você me perguntou da outra vez, que eu não Fique respondi. à vontade, Marinei. Né? O que acontece? O que a gente viu há um tempo atrás, que eu acompanhei isso mais de perto, é que as empresas não estão dispostas a trabalhar com o quesito da acessibilidade, né? Naquela amplitude da acessibilidade que eu disse. Então, por exemplo, teve um caso onde eles pediam um motorista. E aí foi consultado, porque a gente tem em Uberlândia as instituições que fazem essa ponte entre as pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Eu não sei se existe ainda, mas existe inclusive uma comissão de empregabilidade das pessoas com deficiência que é vinculada ao conselho. E aí, então, mas assim, aí, por exemplo, lá na PAR perguntaram, vocês têm alguém que poderia ser motorista? A primeira pergunta é, a empresa tem um carro adaptado? Porque se a empresa tiver um carro adaptado, nós temos candidatos. Mas a empresa não tinha o carro adaptado e nem a disponibilidade de adaptar esse veículo. Então, nesse sentido, aí fica difícil. Entende? Não basta abrir a vaga. Então, não basta abrir a vaga, você tem que oferecer também as condições. Aí você cai em um tipo de jogo de não assunção de responsabilidade. Olha, eu ofereci a vaga, mas não apareceram candidatos interessados e por isso eu não contratei. Tem uma realidade. Mas que tipo de vaga foi oferecida e quais são os requisitos para contratação? É recorrente também o discurso de que convidei 5 pessoas com deficiência para serem entrevistadas. Não apareceu nenhum. Às vezes a pessoa com deficiência ou reabilitado estava lá na porta, mas não conseguia entrar porque a empresa não tinha a acessibilidade. Doutor Paulo, a realidade seria que demanda sim existe, é grande. Claro. Mas talvez as empresas não tenham conseguido cumprir. Por diversos interesses envolvidos. Que a impossibilidade de cumprimento da cota é um discurso muitas vezes falacioso e que passa pela ausência de disposição em, primeiro, cumprir a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, adaptando o ambiente de trabalho para o recebimento daquele trabalhador com deficiência ou reabilitado. Trabalhadores com deficiência e reabilitados, em número suficiente para o mercado de trabalho, existe. Talvez a maior dificuldade hoje esteja na acessibilidade. E sem acessibilidade, fatalmente, a pessoa com deficiência ou reabilitada não conseguirá ingressar no mercado de trabalho. E esses cargos de baixa qualificação, que geralmente oferecem um salário mais baixo, às vezes a pessoa tem que abrir mão do benefício de prestação continuada para poder aceitar esse cargo. E agora, no dia 30 de novembro, a gente teve a aprovação do auxílio inclusão, que é justamente para essas pessoas que têm o benefício de prestação continuada, que querem experimentar, vamos pôr assim, experimentar, né? Entrar no mercado de trabalho, poder abrir mão desse benefício, porque eu não acredito que ninguém quer viver de benefício, não, igual tem gente que acredita. Eu, particularmente, não acredito.
Porque o trabalho, ele é uma questão importante na vida da pessoa, mesmo, né, num país capitalista, onde o trabalhador é empregado, é explorado. Empregado não, ele é explorado, desculpa. E aí, assim, mas isso faz parte inclusive da identidade. Então, hoje, as pessoas que têm o benefício de prestação continuada, que querem, né, ver como se dão conta de ficar no mercado, como que é isso, hoje eles já vão ter mais esse benefício, tá? Então, não deixe de procurar um emprego ou tentar mesmo, por medo de perder o benefício e depois não conseguir se manter no emprego, porque a gente sabe que as barreiras são inúmeras, elas são diárias, uma barreira por dia, ou, né, para não falar muitas, e vai atrás desse auxílio também, que você não vai ficar sem ele. No prazo de 1 ano, se você não adaptar, você volta a receber seu auxílio na integralidade. Tá certo. Pode fazer a fala final para a gente encerrar, Lucas? Especificamente sobre a cota de pessoas com deficiências, é importante frisar que toda empresa que possui mais de 100 empregados está obrigado a contratar no mínimo 2% dos seus empregados, preenchendo essa cota com pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS. Essa cota pode chegar até 5%, varia de acordo com o número de trabalhadores na empresa. E essa cota é tão importante que a dispensa de um trabalhador com deficiência ou reabilitado somente pode ser efetivado se aquele trabalhador for substituído por outro empregado também com deficiência ou reabilitado. Tá certo, fica então a orientação, não é mesmo? Certo, e essa cota não pode ser flexibilizada de modo algum, nem através de convenção, nem acordo, é uma cota obrigatória. E essa cota também não pode ser preenchida somente com um tipo de deficiência, né? A gente tem 5 tipos, então que seja também diversificado na colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Ok, tá certo. Você já sabe o que acontece na UF esta semana? Então anota aí a programação. Olá pessoal, vamos ficar por dentro dos eventos que acontecem essa semana na UFO. Amanhã tem um evento Diálogo sobre Musicalidade e Religiosidade Afro-Brasileira, Música, Cultura e Religião. A equipe do projeto Cantigas de Orixá promove um diálogo sobre o processo de pesquisa e produção audiovisual desenvolvido ao longo deste ano para o documentário sobre as cantigas do Candomblé Quetu. É preciso fazer inscrição prévia e quem participar recebe certificado. Vai ser no Museu Universitário de Arte a partir das 6 da tarde. De quarta até sexta, tem o segundo colóquio Conversando com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO. Nessa edição, o tema é Intelectuais Negros. O objetivo é dar visibilidade aos trabalhos produzidos principalmente por pesquisadores negros e negras em diferentes áreas do conhecimento na universidade. Não deixe de participar. Na próxima semana eu volto com mais dicas de eventos para você. Até lá! Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação da Marinéia. Obrigada, Marinéia, pelas informações, pela sua presença aqui no Jornal da UF. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. E também agradeço, Dr. Paulo, muito obrigada. Volte sempre ao Jornal da UF também. Obrigado, boa noite. O prazer foi todo meu. Essa edição, então, termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Te espero amanhã às 7 da noite. Até lá!